Shalom, irmãos, muito boa noite. Hoje nós vamos fazer aqui, queridos, a nossa sétima e última ministração, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor, sobre as lições sobre a vida do profeta Elias. Quantas lições, né, queridos, esse profeta aqui nos deixa registrado na palavra de Deus, né? Maravilhoso será se conseguirmos principalmente, além de ouvir só essas lições, mas colocá-las em prática. Isso é o principal, né? Eu dizia assim até ontem para o meu esposo, né? Eu comentava assim com ele que, além de todas as situações que nós vivemos na vida da gente, o principal que nós precisamos ter é o aprendizado de cada uma dessas situações, de cada uma dessas lições, né? Muitas vezes Deus permite assim nós passarmos por muitas situações na vida da gente para nos ensinar, queridos, né? Não é para que nós venhamos sofrer, nos entristecer com situações, com adversidades ou com problemas, mas para que nós venhamos realmente glorificar o nome do Senhor em todas as situações, né? Porque em tudo as mãos do Senhor está, né? Tudo está sob o controle do Senhor, tudo está sob a direção do Senhor, tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Então, acima das adversidades, quais são os aprendizados, quais são as lições que nós vamos conseguir tirar de cada uma dessas situações. Amém, queridos? Então, aqui, sobre a vida desse profeta, é justamente lições que esse profeta aqui nos ensina, né? Então, que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos dar sabedoria de pegar essas lições aqui que esse profeta nos deixa e que nós venhamos colocar essas lições em práticas, né? Sobre as nossas vidas. Amém? Porque se nós seguirmos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, muito difícil vai ser de nós cometermos erros, né? Muito difícil virá de acontecer sofrimento sobre as nossas vidas se nós realmente temos a palavra de Deus como base para as nossas vidas, se realmente seguimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém, queridos? Então hoje vamos fazer aqui a nossa última ministração dentro da vida desse profeta, amém? Na próxima semana nós continuamos aqui com as nossas reflexões, com as nossas palavras, mas até aqui o Senhor nos ajudou e agora mais uma missão cumprida, que foi um pouquinho de falar a respeito da vida desse profeta aqui, das lições que ele nos deixou, amém? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar, vamos pedir para que a presença do Espírito Santo, nós já cremos que já está aqui, amém? O nosso lar, as nossas casas tem que ser um pedacinho do céu, né? Tem que ser um tabernáculo aonde o Senhor possa habitar todos os dias, amém? Então nós já sabemos que a presença dele está aqui, amém? Então agora nós vamos pedir para que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para poder nos ensinar essas últimas lições aqui que nós conseguimos aqui tirar da vida desse profeta, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, a vida de cada irmão que está do outro lado, Deus. Abençoar cada vida, Jesus, para que cada pessoa possa ter o seu coração, a sua mente aberta, Pai, para poder receber, Deus, a ministração dessa última palavra aqui sobre a vida desse profeta, Pai. Sobre essa série de palavras aqui sobre a vida desse profeta, Pai. Oramos para que o Teu Espírito Santo, Pai, que já está aqui, venha sentar conosco nesse momento, Pai, e venha nos orientar, venha nos ensinar a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite de ministração, Pai querido. É o que nós te pedimos, te agradecemos e declaramos que nós te amamos e somos o teu povo escolhido, separado e selado pelo teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, nós vamos começar lendo lá, livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 ao 15. Nós vamos ler, queridos, para poder fazer um encerramento aqui dessas lições. Amém? Vamos ler lá, então, o versículo 9 e o versículo 10, que vai nos trazer aqui as nossas
as nossas duas primeiras lições aqui desse profeta, dentro desse trechinho aqui da palavra. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Então, queridos, aqui Elias diz para Eliseu fazer um pedido para ele, algo que estava no coração ali de Eliseu naquele momento que antecedia, né, ao seu arrebatamento. Amém? Não digo a sua morte, porque ele não passou pela morte, né? Mas o Senhor o tomou, o Senhor o arrebatou. Então Elias aqui dá oportunidade a Eliseu, né, dele fazer um pedido aqui para esse profeta, né? E disse Eliseu assim para Elias: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Então aqui nós vemos que Eliseu tinha consciência de que o profeta Elias era um profeta que era alguém que agradava tanto o coração de Deus, que tinha tanta intimidade com Deus, que tinha tanta porção da unção do Espírito sobre a vida dele, que o pedido de Eliseu aqui era uma porção dobrada, né? Daquilo que habitava sobre a vida do profeta Elias. Eliseu também queria aquilo numa porção dobrada sobre a vida dele, né? Porque como nós já falamos aqui em ministrações anteriores, Eliseu seguiu o exemplo de Elias, né? Elias aqui deixou um legado para esse profeta que iria substituí-lo. Amém? E queridos, olha que curioso que o profeta Elias responde para Eliseu, né? Vamos colocar assim como um exemplo, né? Alguém que está ali caminhando com você, um amigo ou um irmão, né, um familiar, alguma pessoa assim que, né, que Deus te presenteia ali, que está caminhando ali, que você está ajudando essa pessoa, né? Você está ali passando por um treinamento com essa pessoa, né? Faz um pedido para você, né? Aí nós pensamos assim, poxa, né? Como que eu vou desagradar essa pessoa? Como é que eu vou responder negativamente para essa pessoa? Se eu precisar falar não, como é que eu vou dizer não para essa pessoa? Eu não queria desagradar a ela, né? Mas lá dentro do teu coração, dentro da tua mente, tem uma vozinha chamada o Espírito Santo, né? Que é aquele que nos convence, aquele que nos traz as orientações, nos traz o discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem, daquilo que nós devemos dizer sim, daquilo que nós devemos dizer não. Já fizemos uma ministração de uma palavra a respeito do não libertador, o não que nos liberta, né? Aqui também na nossa página já fizemos uma ministração a respeito disso. Então, queridos, como que é isso dentro, né? Como que nós lidamos com isso? Em ter que responder negativamente, em ter que dizer não, né? Em ter que desagradar, às vezes, quando a voz do Espírito Santo está falando ao teu coração que você precisa dizer não e que ali não é a vontade do Senhor que está prevalecendo, mas é aquilo que o teu coração está se comovendo em fazer pela vida do teu irmão. Amém? Então, esse exemplo aqui, essa lição que o profeta Elias nos deixa. Olha o que ele responde, queridos. Tornou-lhe Elias. O que ele diz para Eliseu? Dura coisa pediste. Tá? Veja bem, ele não foi grosseiro, não foi agressivo, não foi ofensivo. De forma alguma. Ele apenas se posicionou a maneira que ele se posicionou durante a sua vida inteira diante do seu ministério profético, sobre a condução, a direção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, em tudo aquilo que ele iria fazer. Ele ouvia a voz do Senhor e obedecia. Amém? E ele diz assim: todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Então, o que o profeta Elias ensinou aqui para Eliseu? Vai existir coisas que você vai pedir que vão acontecer, né? Todas as coisas vão acontecer mediante aquilo que é a vontade do nosso Pai, né? Então Elias aqui estava colocando uma responsabilidade sobre o Senhor. Por quê? Porque ele sabia que só o Senhor teria resposta para essa petição que Eliseu aqui estava fazendo para esse profeta. Né? Então o entendimento que Elias teve aqui nesse momento é que talvez para agradar Eliseu, né, para não ficar
ruim com ele, digamos assim. Não, eu concordo com o que você quer, não, eu faço, não, eu vou para Deus, não, eu corro para ele, eu peço, não, eu dou um jeito aqui, ou eu faço assim, ou eu faço assado, seja no físico, seja no espiritual, vamos fazer, vamos. Só que não, queridos. Houve uma sabedoria e uma inteligência muito grande aqui nesse profeta, porque ele era um profeta que ele estava sob a direção do Senhor. Como todas as pessoas que andam verdadeiramente sob a direção do Senhor, às vezes vão dizer que sim, às vezes vão dizer que não, às vezes vai dizer que espere, né? Como nós já aprendemos. Deus tem 3 respostas para nós: o sim, o não, espere. E geralmente os não de Deus são as respostas que mais nos ensinam e que mais nos livram de armadilhas. Que muitas vezes naquele momento nós não estamos entendendo, mas depois de um tempo, quando aquilo acontece, aí nós lembramos, puxa, Deus falou que não, e olha aí, ó, tá aí o porquê que era não. Só que o que acontece? Falta a nossa confiança no Senhor 100% de fechar o olho e seguir aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer. Nós nos limitamos à condição física, aquilo que é palpável, aquilo que é visível. Não nos colocamos na condição do espírito, do esperar no Senhor, entender que Ele está na direção de todas as coisas, entender que a resposta vem dEle, entender que as coisas acontecem no tempo dEle, entender que às vezes o não que eu levo é para me ensinar algo, é para eu tirar uma lição disso. Não é para eu me entristecer, não é para eu me aborrecer com Deus ou com qualquer pessoa que venha dizer não para mim, né? Mas é porque Deus tem algo para me ensinar, como Deus tem algo para nos ensinar a respeito de todas as coisas que Ele permite sobre as nossas vidas, né? Então aqui, queridos, nós vemos que Elias coloca assim: se acontecer dessa forma, é porque você receberá essa porção. Mas se não acontecer, é porque infelizmente eu não tenho como atender esse pedido. Porque se o meu Deus está dizendo que não, como que eu vou dizer que sim? Eu não posso, né? Durante toda a vida ministerial desse profeta, ele agradou o coração de Deus. Em tudo ele obedeceu ao Senhor. Não tinha como ele se corromper no momento que ele estava para ser tomado para o Senhor, querendo agradar a vontade de alguém que estava caminhando do lado dele. Por mais que fosse um homem sério, um grande profeta que seria ali no lugar dele, um homem que realmente tinha ele como um exemplo, que realmente tinha um temor muito grande ao Senhor, né? Que em momento nenhum bateu de frente com ele, mas se colocou na condição de humildade ali, em aprender com Elias, amém? Mas Elias continuou ali no seu último momento de vida. O que ele estava fazendo ali? Ele estava continuando em cumprir a vontade do Senhor. Aquilo que Deus tinha sobre a sua vida e sobre a vida do profeta que iria substituir o seu lugar. Amém? E seguindo lá, queridos, o texto, a palavra de Deus diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui acabou, né? Se cumpriu a jornada desse profeta. Amém? Aquele versículo maravilhoso que a palavra de Deus nos fala, que é esse versículo que nós precisamos tomar como exemplo sobre as suas vidas, né? Aqui o profeta pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque esse homem, em todo tempo, ele fez aquilo que era a vontade do seu pai. Tudo que ele fez, ou aquilo que ele não fez diante a olhos de homens ali, daquele governante, do rei, da sua esposa, daquele povo idólatra, todas as coisas estavam sob a direção do Senhor. E aqui nesse momento, queridos, Elias completa sua carreira na terra. E o Senhor o toma aqui nesse momento, né? Um homem que não experimentou a morte, que não passou pela morte, mas um homem que foi presenteado em ser arrebatado pelo Senhor ao final da sua vida, né? Tamanho exemplo de homem que ele nos deixa aqui, um grande servo de Deus, amém? E aqui, seguindo o texto, o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão.
tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram por um lado e o outro lado, e Eliseu passou. Amém? E aqui começa a jornada desse profeta aqui, que estaria sobre, né, no lugar aqui do profeta Elias. Amém, queridos? Então, as lições aqui que esse final de ministração nos deixa. 23ª lição aqui. Elias foi sincero, né? Como nós já falamos aqui, no momento que Eliseu fez um pedido para ele não usou de meias palavras. Não foi ofensivo, não foi agressivo, não foi grosseiro, apenas respondeu dentro daquilo que o Senhor o orientou com sabedoria que ele respondesse, né? Que se fosse da vontade do Senhor de que Eliseu recebesse uma porção dobrada, então aconteceria da forma que Elias estava falando, mas que se não fosse da vontade do Senhor, não aconteceria. Simples assim. Amém? E Eliseu teve uma maturidade aqui também de receber essas palavras com o entendimento também de que o Senhor era quem estava na direção. E não que ele estava recebendo ali talvez uma negação por algo pessoal que esse profeta tinha com ele. Amém? Glórias a Deus por isso, né? Naquele tempo ainda não habitava uma geração do mimimi, como é a geração de hoje, né? A geração de hoje, misericórdia. Ouviu um não, meu Deus, é chororô para tudo quanto é lado. Mas para honra e glória do nome do Senhor, esses homens aqui eram pessoas sérias dentro do reino. Amém? Eram pessoas que não ficavam feridinha, magoadinha por qualquer coisa. Não. Eram pessoas que entendiam o chamado que elas tinham e aquilo que elas tinham que cumprir de seriedade dentro do reino. Amém? 24ª lição. Não se preocupou em agradar Eliseu, mas sim a Deus, né? Então, nesse momento aqui, Elias, por mais que Elias tivesse amor pela vida de Eliseu, mas Elias não respondeu talvez aquilo que ele queria responder, que era um sim, que ele iria dar da sua proporção dobrada ali, né? Não. No seu último instante de vida, Elias se manteve firme e continuou ali agradando e fazendo a vontade do Senhor, e não palavras que trariam agrado a Eliseu aqui nesse momento. Amém? A palavra de Deus mesmo fala, né, queridos? Eu conversava hoje com uma irmã em Cristo e eu dizia assim, né, nós conversando ali, que se nem Jesus, que é perfeito, que morreu por todos, que é o nosso Pai, que é o nosso Rei, não conseguiu agradar todo mundo, quem dirá nós conseguir agradar todo mundo? É impossível, queridos. É impossível. Porque talvez o que você faça para um desagrada para outro, o que você desagrada para outro, agrada para um, não tem como. Por isso que nós devemos viver uma vida, amém? Tratando todas as pessoas bem, amando, orando, doando tempo, ajudando quando pessoas nos procuram, porém, fazendo sempre a vontade do nosso Deus, procurando sempre em agradar o coração do nosso Deus. Amém? Porque, infelizmente, nós não vamos conseguir agradar a todo o mundo. É impossível. Impossível. E piorou você querer caminhar fazendo isso, agradando pessoas e se preocupando com isso. Porque daí você deixa de fazer muitas vezes aquilo que Deus te estabeleceu para você fazer, porque você está preocupado em agradar pessoas. E isso não tem como. Porque se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, ainda tem pessoas até hoje que o rejeitam, que não o aceitam, né? Pessoas que são ingratas com o Senhor, pessoas que não o recebem, pessoas que não entendem a sua palavra, pessoas que não o aceitam. Amém? Quem dirá nós que somos seres humanos? Jamais vamos conseguir agradar a todos. E nem devemos querer fazer. Amém? Porque o coração do homem é o inverso do coração de Deus. Temos que procurar agradar o coração de Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E a vontade dos homens são falhas. E muitas vezes nós só queremos o venha a nós, né? Essa que é a verdade. E Deus não. Deus, ele quer que você cumpra a vontade dele por um bem a todos. Bem, é diferente de nós seres humanos, né? E 25ª lição, ensinou Eliseu que tudo o que acontece é porque está
na vontade do Pai. É porque está no controle do Pai, está na direção do Senhor ou sob a permissão do Senhor. Então, no seu último instante de vida, Elias aqui deixa mais uma lição para Eliseu e para nós, né? Então, queridos, no decorrer da vida desse profeta, nós conseguimos tirar de lição da vida desse homem 25 lições que ele nos deixou de exemplo que nós podemos seguir. Amém? Para ter uma vida boa, plena, dentro dos propósitos que Deus tem dentro do seu reino para as nossas vidas. Amém? E a pergunta que eu deixo para nós aqui, como a igreja do Senhor, nessa noite, para nós, eu me incluo nisso, para todos nós. Amém? O que você tem feito para agradar a Deus? O que você tem feito para agradar ao Senhor? Quais são as obras que você tem feito? O que você tem procurado? O que você tem buscado? Quanto tempo você tem tirado para poder agradar e fazer a vontade do Senhor? Amém? Qual o teu posicionamento com relação a precisar ser sincero quando Deus te manda dizer não? Quando Deus te manda falar uma palavra de negação diante de um pedido de alguém? Como que tem sido o teu posicionamento? Você tem se inclinado mais ao homem ou se inclinado mais à vontade de Deus, à voz do Espírito Santo sobre a tua vida? E por último, a quem você tem agradado? A Deus ou a homens? Sério isso, né, queridos? Você tem deixado de fazer a vontade de Deus para agradar homens? Quando talvez Deus já mandou você dizer não, Deus já mandou você botar ponto final, Deus já mandou você fazer outras coisas, fazer, né, outras obras dentro do reino, já terminou o seu tempo com relação a algo, a lugar, a pessoas, a coisas, a ambientes. Como que é isso dentro do teu coração hoje, né? A quem o teu coração, a tua mente, a tua resposta tem se inclinado em agradar? A homens ou a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e é com Ele em que você precisa buscar a tua salvação e passar a tua eternidade? Será que tem valido a pena deixar de ouvir a voz de Deus para fazer a vontade de pessoas? Será que tem valido a pena desagradar o coração de Deus, deixar de se posicionar diante do reino para não perder pessoas? Precisamos rever, queridos, rever o cristianismo do qual nós temos por entendimento dentro do nosso coração. Amém? Eu oro para que em nome de Jesus essa ministração possa alcançar a tua vida e que para cada uma dessas 25 lições, que você tire essas lições realmente como algo para a tua vida a partir de hoje. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha sido em nome de Jesus edificado por essa mensagem e na semana que vem nós estamos aqui novamente, amém? Com a nossa próxima reflexão e aqui uma missão cumprida com relação à vida desse profeta aqui. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida e te dê uma semana na presença do Senhor em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe.